Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Essa videoaula foi feita para você que é aluno do terceiro ano do ensino médio, um ano muito importante aí na formação dos alunos, uma vez que nós temos vestibulares pela frente, prova do Enem pela frente e você não pode perder tempo. Então eu trago para você, preparada com todo carinho, uma videoaula dentro do tema que é proposto nessa semana para o PET, beleza? Nessa videoaula eu vou trabalhar seções planas de figuras tridimensionais usuais da página 30 da apostila do PET, corrigindo as atividades 1, 2, 3 e 4, semana 4, terceiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 4. Atividade número 1 diz o seguinte: um plano intercepta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralelo às suas bases. As respectivas seções formadas são: Geometria espacial, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Então veja, uma pirâmide de base quadrada. Aqui está a nossa pirâmide de base quadrada. E nós temos um cone também. Vamos considerar que esse cone seja um cone reto, que a altura dele seja perpendicular ao plano da base. E diz que as bases da pirâmide do cone são paralelas, né? Vamos fazer aí então o plano que intercepta primeiro a pirâmide. Vamos demarcar o lugar que o plano vai interceptar a pirâmide. Corte rápido. Então, a pirâmide foi cortada aqui pelo plano, interceptada, né? Eu vou demarcar aqui no cone onde ele vai ser interceptado pelo mesmo plano aí em amarelo. Veja, ele intercepta o cone nesse ponto onde tem aqui a demarcação e vamos tirar a parte superior para você visualizar melhor. Olha, veja, eu vou até espelhar aqui para você ver direitinho. Quando o plano interceptou a pirâmide, formou um quadrado. Quando o plano interceptou o cone, formou um círculo. E vamos considerar, embora o desenho esteja expressando que seja oco, isso aqui, vamos considerar que isso aqui seja fechado por dentro, né? Esteja maciço. E é preciso deixar uma coisa bem clara, porque senão fica confuso a letra C e a letra D. Um quadrado e uma circunferência? Um círculo e um quadrado? Qual a diferença de circunferência para círculo? Muita gente confunde isso, muitos alunos confundem circunferência com círculo. Olha, vou te dar um exemplo bem clássico. O aro da bicicleta é uma circunferência. Temos o eixo, temos os raios todos do mesmo tamanho e o contorno somente é a circunferência. Já o círculo, ele contém os pontos internos. O disco de vinil é um círculo ou disco, a gente pode dizer círculo ou disco. Já a circunferência é o aro da bicicleta, ou então o bambolê, certo? Então, nesse caso, a gente vai considerar que é um quadrado fechado e um círculo, e não a circunferência, que se fosse a circunferência seria só um entorno. E eu estou considerando que esse cone aqui é preenchido e a pirâmide também. Então, formou um quadrado e um círculo. Então, a alternativa correta é a letra D. D de Deus, que abençoa a mim, que abençoa você, que nos abençoe a todos. A atividade número 2 diz o seguinte: leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificam como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide. 1. Seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo que tem como medida de um dos seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. E aí a Aurora diz que é falso, o Basílio diz que é verdade, a Cleonice diz que é verdade e o Dirceu diz que é falso. Afirmação 2. Ao se seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Aurora diz que é verdade, Basílio diz que é verdade, Cleonice diz que é falso e Dirceu diz que é falso.
Quem acertou as duas classificações foi. Então isso aqui, só de falar assim, só de ler assim, é meio complicado. Nós vamos à prática, nós vamos ao 3D, nós vamos visualizar os desenhos. Então, a pirâmide de base hexagonal. Hexagonal a base por ter 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos seccionar essa pirâmide aí. Eu gosto dessa palavra, eu gosto de fazer isso. Olha aqui, ó. Corte rápido. Cortou aí, seccionou. Vou tirar essa parte de cima para você visualizar melhor. Formou o quê? Formou um hexágono. Então a afirmação de que formaria um triângulo é falsa. Agora vamos pegar a pirâmide de base quadrada e seccionar. Corte rápido. Cortamos aí, seccionamos. Então vamos tirar a cúpula dela para a gente visualizar melhor. Formou o quê? Formou um quadrado. Porém o lado desse quadrado, como você pode ver destacado aí em vermelho, é menor do que o lado da base. Então, quadrado de lado menor que o lado da base é verdade. Veja que a sequência foi FV. Quem acertou aí o FV? Quem acertou foi a Aurora, porque Basílio foi VV, Cleonice foi VF, Dirceu foi FF e já a Aurora foi FV. Se você fosse sincera, veja só que bom que era. A Aurora foi sincera. Alternativa correta, letra A. A atividade número 3 diz o seguinte: Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual figura plana ele tinha encontrado. 4 colegas desenharam as figuras a seguir: Alda, Beatriz, Renata e Saulo. Quem fez o desenho correto? Geometria espacial, vem que o tema é legal. Geometria espacial, vem que o tema é legal. Então vamos na prática aí, né? Vamos no 3D. Vou considerar que esse cone seja oco aqui, né? Ou então a gente pode considerar que essas figuras estejam preenchidas. Tanto faz. Mas vamos seccionar aí esse cone reto. Corte rápido. Seccionamos. Vamos tirar a cúpula aqui para visualizar melhor. Vou espelhar aqui também para você, ó. Veja que formou qual das figuras? Quem acertou? Quem acertou foi a Beatriz, né, que desenhou uma circunferência. Se não estiver preenchida por dentro, circunferência. Se estiver toda preenchida, disco ou círculo, certinho? Então a alternativa correta é a letra B de Beatriz. Vamos agora à correção da atividade número 4, que diz: Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo em 2 partes por um plano, de forma que a seção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Esse plano deve ser paralelo ao eixo do cilindro. Então, Celso quer cortar um cilindro oblíquo. Celso quer cortar um cilindro circular oblíquo. O que quer dizer oblíquo? Inclinado, de forma que a seção feita nesse cilindro seja uma circunferência. Então, olha, está aqui o cilindro. Vamos considerar que isso seja oco. Se não for oco, não forma circunferência. Vamos imaginar que é um cilindro só a parte da área lateral. Não tem a área da base nem a área do teto. Ou mesmo se tiver, não tem nada por dentro. Vamos supor que seja oco por dentro. Para ser circunferência, tem que ser oco por dentro. E diz que ele vai seccionar isso aí. Então, vamos imaginar o eixo aqui do cilindro, né? E vamos fazer o Corte rápido. Então, esse plano, ele foi feito aqui paralelo ao eixo do cilindro. Veja que aqui nós temos o eixo do cilindro. O plano vem paralelo a ele. Paralelo a ele pode ser passando em cima dele, pode não ser passando em cima dele, mas aqui a distância desse eixo até o plano em qualquer ponto tem que ser a mesma. E ele poderia ser nesse sentido, poderia ser ao contrário também aqui, mas certo é que jamais formaria uma circunferência. Aqui formaria a metade de uma elipse, mas jamais formaria uma circunferência. Circunferência tem que ser redondinho. E aqui não daria redondinho, por quê? Porque o cilindro está oblíquo, inclinado
para ser redondinho, teria que ser reto e ainda mais esse plano não poderia ser paralelo ao eixo do cilindro. Então, é falsa essa afirmação da letra A. A letra B diz o seguinte: paralelo ao plano que contém a base do cilindro. Olha aqui o plano que contém a base do cilindro. Apoiei ele aí em um semiplano amarelo. Agora, paralelo ao plano que contém a base do cilindro. Vamos passar o outro semiplano aqui paralelo a esse, corte rápido. Passei. Poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser mais para baixo, em qualquer parte aqui. Porém, paralelo, ou seja, a distância tem que ser a mesma. Se você traçar um segmento de reta aqui ortogonal ao plano de cima, até chegar no de baixo, em todos os pontos tem que ser a mesma distância. Vou até destacar aqui para você, olha, vou tirar a tampinha da laranja. E disse que tem que formar uma circunferência. Você está vendo circunferência aqui? Eu não. Eu estou vendo uma elipse. Elipse. Então, também é falsa essa afirmação. A letra C diz perpendicular ao plano que contém a base do cilindro. Olha o plano que contém a base do cilindro. Perpendicular a esse plano, eu vou passar o outro plano no sentido que forma um ângulo de 90 graus com esse, né? Fica ortogonal a esse. Corte rápido. Ele, embora às vezes seja um pouco difícil assim no desenho em 3D, mas ele está ortogonal, ou seja, está formando um ângulo de 90 graus. Se você colocar um esquadro aqui entre esses planos, dá exatamente 90 graus. Ele está ortogonal ao plano amarelo, o plano verde aí. Agora a pergunta é, formou uma circunferência? Jamais. Formou aqui a metade de uma elipse, né? Poderia ser nesse sentido, poderia ser nesse sentido, porém não iria formar uma circunferência. Falsa também essa afirmação. Letra D, perpendicular ao eixo do cilindro. Aqui está o eixo do cilindro. Vou passar um plano perpendicular ao eixo do cilindro. Corte rápido. Aqui vou até destacar para você. E o que é ele ser perpendicular ao eixo do cilindro? Ele formar um ângulo de 90 graus com esse eixo. Olha, até coloquei em preto para você. Destacando a região onde foi seccionada, veja, vou até tirar a parte superior para você para ficar mais fácil a visualização. Olha, e espelhar, o que acontece? Essa parte aqui é exatamente uma circunferência. Olha o entorno, oco, né, para ser uma circunferência, e ela é circular, ou seja, do centro até qualquer ponto aqui tem a mesma distância. Então, essa é a afirmação verdadeira. Alternativa correta, letra D. D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe você, que abençoe a todos nós. Para a aula não ficar muito longa, eu vou fazer a correção de 4 atividades nessa videoaula e vou fazer a correção das próximas na próxima videoaula. E eu espero por você, porque foi produzida com muito carinho. Beleza? Basta você clicar aqui no canto superior da tela e assistir. Espero que você goste. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.